Salve, salve! Nesse vídeo eu vou falar sobre 4 princípios estoicos que podem alavancar o seu negócio no digital. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Então já faz o seguinte, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e no final você deixa o seu comentário se você concorda, se você discorda e se você acha que realmente o estoicismo pode ajudar o seu crescimento no digital. Mas antes, eu vou dar uma breve explicação aqui do que é o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que tem um approach muito prático, ou seja, você consegue rapidamente aplicar na sua vida os ensinamentos dessa escola antiga de filosofia. O estoicismo é uma filosofia baseada nas 4 virtudes cardeais: coragem, disciplina, temperança e, por fim, sabedoria. O estoicismo tem um lance que fala que você deve agir de acordo com o seu papel no cosmos. O que quer dizer isso? Bom, o estoicismo veio antes de Copérnico, então eles acreditavam que o cosmos era completamente ordenado e finito. Ou seja, cada pessoa, cada ser, cada pequena coisa que está ali tem o seu papel no todo. Então você tem que cumprir qualquer que seja o seu papel no todo. E isso se encaixa muito bem no âmbito dos negócios. Uma vez que você tem clareza em qual é o seu papel, você faz o possível para que você se encaixe e faça com que o todo seja melhor porque você está fazendo o seu papel. O empreendedorismo, ele depende muito da sua capacidade de enfrentar as situações, ou seja, ele é um jogo muito mental, mas ao mesmo tempo ele exige muito estômago. Estômago no sentido de você aguentar aquelas porradas, aguentar as dificuldades, aguentar as frustrações. E você pode usar o estoicismo como uma ferramenta para você manter a sua ética de trabalho e, por fim, conseguir as melhores recompensas que elas só estão para quem está no jogo do longo prazo. Eu costumo dizer que no marketing digital é muito fácil de entrar, porém é difícil você ficar e conseguir ter resultado consistente ao longo dos anos. Tem um escritor que eu gosto muito, ele se chama Ryan Holiday, e há alguns anos eu entrevistei ele aqui no meu canal e ele fez uma reflexão parafraseando o Marco Aurélio que diz o seguinte: atrelar o seu bem-estar a comparações que você faz com outras pessoas, a ações de outras pessoas ou ao que acontece no seu negócio é uma loucura. A coisa que faz sentido é você atrelar o seu bem-estar aos seus próprios atos. Afinal, a única coisa que você controla são os seus próprios atos. E isso é sinal de sanidade. Então vamos aos 4 princípios. O primeiro princípio do estoicismo que me ajudou muito no digital foi o fato de viver no presente. Por quê? Porque para você atuar como empreendedor, para você criar uma coisa do zero, você tem que estar o tempo todo no modo execução. Então você não pode gastar muito tempo lamentando o que você gostaria que tivesse acontecido no passado, mas não aconteceu da maneira que você gostaria, e nem ficar muito ansioso pelo que você quer que aconteça no futuro. No marketing digital, muita gente entra nessa parada de dígitos. Ah, quero fazer 6 dígitos. Ah, quero fazer 7 dígitos. Ah, quero fazer 8 dígitos. Ah, quero faturar não sei quantos milhões. Mas o que você precisa focar no começo é em coisas mais simples, do tipo: como você vai fazer sua primeira venda? Como que você vai conseguir o capital intelectual para aquele seu negócio acontecer? Quem são os seus parceiros? Quem são os seus aliados? Quem você precisa estar do lado para fazer as coisas que você deseja acontecerem? Teve uma época na minha vida que eu cheguei a ficar devendo 4 milhões de reais. Ou seja, esse é um problema muito grande e ele era impossível de ser resolvido no curto prazo. No final, deu tudo certo, eu consegui pagar essa dívida e construir patrimônio. Mas o que eu fiz? Eu quebrei esse problema em muitos pedacinhos e eu fui arrumando ali tijolinho por tijolinho, por tijolinho, por tijolinho, por tijolinho, até que eventualmente eu consegui resolver tudo. Eu foquei no que eu poderia fazer naquele dia, no que eu poderia fazer naquela hora. Os estoicos têm uma frase que eu gosto muito, que eles dizem que uma vida boa é igual a um dia bom. Se você fizer todo dia aquilo que você precisa para que o seu dia seja bom, no final de tudo você vai acabar tendo uma vida muito boa. Tem um autor contemporâneo que eu gosto muito também, que é o Cal Newport, e ele tem um livro chamado Minimalismo Digital, onde ele fala o seguinte: a vida é sobre aquilo que você presta atenção. Então você tem que pensar, no seu caso, na sua situação atual, o que você deveria estar fazendo? De repente você precisa estar prospectando clientes, de repente você precisa estar prospectando um especialista, prospectando um estrategista. Você precisa estar aqui, como eu estou fazendo hoje, criando conteúdo para que você aumente a sua base, para que você tenha mais audiência, para você aumentar a sua régua de relacionamento com a sua audiência atual. Ou seja, você precisa refletir e principalmente agir. Marco Aurélio também tem uma outra frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: você pode ser uma boa pessoa hoje, mas ao invés disso você escolhe o amanhã. Ou seja, você fica procrastinando aquilo que realmente vai te levar aonde você quer. Então a mensagem é a seguinte: começa hoje, começa agora, foca em diminuir o seu horizonte, fazendo tudo aquilo que você precisa, dia após dia, e o seu resultado vai chegar. O segundo princípio do estoicismo que pode te ajudar a crescer no digital é a virtude. O
O que é a virtude? É você agir conforme o bem, conforme o que é correto. Então, traduzindo para os dias atuais, você simplesmente sabe o que você precisa fazer, mas a grande maioria das vezes você não faz. Tem uma frase do Derek Sivers que ele fala o seguinte: se mais informação fosse a resposta, todos nós seríamos bilionários e teríamos o abdômen trincado. Ou seja, você sempre, ou quase sempre, sabe o que você precisa fazer. Só que a questão é que você não é virtuoso o suficiente para ir lá e executar aquilo que você precisa. E mais uma vez, no estoicismo, sempre a felicidade ou bem-estar estão ligados aos seus próprios atos. A grande questão é, você está fazendo o seu máximo? Eu gosto muito da definição do sucesso do John Wooden. Para quem não sabe, o John Wooden, ele foi um dos grandes treinadores do basquete universitário americano. Ele treinava a Universidade da Califórnia e ele ganhou vários títulos, revelou grandes astros da NBA, e ele diz o seguinte: o sucesso é a paz de espírito proveniente da consciência que você fez tudo o que você podia para se tornar o melhor possível dentro do seu potencial e das suas limitações. No digital tem muitos vendedores de sonho, muita gente vendendo fumaça, sabe? Coisa que não tem substância. Então a pessoa vai lá, aluga uma casa, aluga uma mansão e fica mostrando uma vida que não necessariamente é a vida que ela tem, ou aluga um carro para gravar um anúncio. Tem gente que aluga Lamborghini, Ferrari. E muitas vezes as pessoas estão usando o marketing para mostrar para as pessoas uma vida que elas não têm, para vender uma coisa que elas não têm como entregar. Porque se a pessoa não construiu aquela vida, se ela não construiu aquela riqueza toda, ela não tem como ensinar uma outra pessoa a construir riqueza. Você pode ver que tem muita gente que entra no digital, mas ela não dura no digital. Ela não fica vários anos ali fazendo o trabalho dela e tendo resultados consistentes. É muito difícil você sustentar uma mentira para sempre. Tem uma frase que fala o seguinte: você pode mentir para algumas pessoas o tempo todo. Você pode mentir para todo mundo por algum tempo, mas você jamais vai conseguir mentir para todo mundo o tempo todo. Então, foca no trabalho, porque o trabalho sempre devolve. Para você ter um relacionamento de longo prazo com as pessoas, você precisa entregar aquilo que você está prometendo. Se você não entregar aquilo que você está prometendo, ou quiçá até mais do que aquilo que você está prometendo, você dificilmente vai ter clientes e relações profissionais de longo prazo. Eu sempre pensei assim, tanto que antes de eu trabalhar com digital, eu era empresário de artistas e eu trabalhei mais ou menos 10 anos com um artista muito grande chamado Arnaldo Antunes, e a nossa parceria só durou 10 anos porque ela sempre foi baseada na verdade, na confiança mútua, em sempre um fazendo aquilo que podia pelo outro durante essa parceria. Eu realmente só parei de ser empresário do Arnaldo quando eu fui me dedicar exclusivamente ao digital. O terceiro princípio que eu quero falar para você no estoicismo é a resiliência. Daí eu vou trazer uma coisa que os estoicos sempre falavam, que se chama premeditatum malorum. Ou seja, você sempre deve prever o mal possível que vai acontecer. Você deve prever a pior situação possível. Você deve se preparar para se o pior acontecer. A única coisa que um líder não pode fazer é dizer: nossa, eu não esperava por isso. Por quê? Porque você tem que estar preparado para todo e qualquer risco, especialmente no empreendedorismo, que é uma coisa intrinsecamente arriscada. Se é um negócio de risco, quer dizer que às vezes pode dar certo e às vezes pode não dar certo. No começo, quando você tiver pouca experiência, a grande probabilidade é que a maioria das vezes não vai dar certo. Mas o empreendedorismo tem uma coisa maravilhosa, que se você fizer um grande acerto, isso pode compensar todos os seus erros. Eu comecei a minha empresa no digital em 2015 e 2016. E em 2017, no final do ano, a nossa empresa quase foi à falência. A gente teve um prejuízo de 2,5 milhões de reais. E quando a gente teve esse prejuízo e essa chance grande de fechar, o que eu fiz? Eu fiz uma meditação sobre a morte. Então isso ajuda muito você a ser resiliente. O que é a meditação sobre a morte? É uma expressão que os estoicos usavam muito, memento mori. Eu até tenho tatuado isso aqui no meu braço, para eu sempre lembrar, que significa em latim: lembre-se que você vai morrer. Não é necessariamente a sua morte no sentido literal. Pode ser a morte de um ente querido, pode ser a morte de alguém próximo, pode ser a morte de um negócio, pode ser a morte de uma empresa, pode ser, enfim, a morte de várias coisas. E eu pensei o seguinte: se essa empresa morrer hoje, o que vai acontecer comigo? Se essa empresa for à falência, qual que vai ser a consequência? Para a empresa chegar num prejuízo de 2,5 milhões, eu assumi riscos que poderiam levar a empresa a esse prejuízo. Foi uma decisão que eu tomei, que se eu não tivesse tomado essa decisão, a empresa não teria tido esse prejuízo tão grande naquele ano de 2017. Claro que pelo fato de eu conseguir ter sido resiliente, depois a empresa foi se recuperando e passou a dar lucro de milhões de reais. Mas o que é o ponto da história aqui? Quando eu fui refletir sobre isso, se essa empresa morrer, se acabar e tal, o que vai acontecer? Eu pensei, cara, não vai acontecer nada comigo.
eu não vou ser preso, eu não vou ficar impedido de trabalhar. O que vai acontecer é, eu vou ter uma dívida maior do que a dívida que eu já tenho hoje. E eu vou ter que lidar com isso e resolver isso da melhor maneira possível. Então, esse pensamento de que mesmo se tudo der errado, eu ainda vou conseguir lidar com isso, me acalmou o suficiente para eu fazer aquilo que precisava ser feito para que a gente pudesse eventualmente se recuperar. Isso acontece tanto com empresas do digital, como tem vários exemplos no mundo empresarial. Teve uma época, nos meados dos anos 90, que a Apple quase foi à falência. A Apple estava a 90 dias da falência e, eventualmente, a Apple acabou se tornando a maior empresa do mundo. Ou seja, muitas vezes a diferença entre quem dá certo no digital, no empreendedorismo, e quem não dá certo é simplesmente o fato de você persistir no negócio quando as coisas dão errado. Porque é claro que quando tudo está dando certo, todo mundo continua. A questão é quando tudo parece que vai dar errado e você encontra uma solução criativa, uma maneira de continuar naquilo. Mas você só vai conseguir fazer isso se você trabalhar primeiro internamente. O quarto princípio que pode te ajudar a crescer no digital e a melhorar no empreendedorismo é a aceitação. Tem uma expressão que os estoicos usavam muito, que é amor fati, ou seja, você tenha amor ao seu destino. Um pensador que escreveu muito sobre isso foi o Nietzsche. Acredito que o Nietzsche era, de alguma maneira, influenciado pelos estoicos. Então você imagina ali a vida do Nietzsche. Ele sempre foi um cara que era considerado feio ali para a época dele, não era um cara que tinha uma aparência legal. Ele nunca conseguiu ter uma namorada e tudo mais, ele sempre ficou tentando ali conseguir um romance, mas ele nunca conseguiu. E ele também não conseguiu ter sucesso no âmbito literário. O Nietzsche, quando ele tinha 24 anos, ele se tornou o professor mais jovem da faculdade da Basileia de Filologia. Basileia era uma faculdade ali na Suíça, uma universidade suíça. E o que é filologia? Ele pegava os escritos em outras línguas, como o latim, por exemplo, e atualizava aquilo para uma linguagem mais contemporânea. Ele era um grande estudioso ali das linguagens, das línguas mais antigas. E por que eu estou falando dessa coisa do amor fati? Porque o Nietzsche também ele tinha uma saúde muito fragilizada. E teve uma época que ele era muito influenciado pelo Schopenhauer, ou seja, ele era aquele cara mais pessimista. E eventualmente ele rompeu completamente com o Schopenhauer, depois dele passar um tempo em Nápoles, ali na Itália. E ele passou a adotar aquele termo vontade de potência. Ou seja, aquele tesão ali pela vida, de você fazer acontecer com aquilo que você tem. O Nietzsche passava várias horas por dia caminhando e fazendo esses pensamentos em aforismos e escrevendo várias horas por dia. E ele nunca se abalou pela situação que ele tinha, que era tão complicada. Ou seja, ele era um cara que não tinha reconhecimento, apesar da enorme capacidade dele de pensamento. Ele era um cara que não tinha sorte no amor, ele não era, assim, um cara bem visto ali pelas mulheres na época. E a rotina dele era muito difícil por conta da situação de saúde dele. E mesmo assim, ele tinha tesão pela vida, ele amava o destino, ele estava o tempo todo contestando as pessoas que fugiam ali da vida, que fugiam do presente. Tanto que tem um texto dele que se chama O Eterno Retorno, que ele fala sobre isso, que ele fala que você só deve fazer aquilo o qual você repetiria incansáveis vezes. No final, se você pensar numa alegoria, seria aquele cara que fuma um cigarro e emenda um cigarro no outro e tal. E ele quer dizer o quê? Que você deve trazer isso para sua realidade presente. Então, quando você for fazer alguma coisa, você faz aquela coisa dando o seu máximo, dando o seu máximo do seu suor, o máximo do seu sangue, o máximo das suas lágrimas, para que aquilo aconteça. E independente do resultado que você vai ter com aquilo, você trazer uma resignação onde você pode aceitar aquilo que te aconteceu, as circunstâncias que se tornaram a partir daqueles atos que você executou com tanto afinco. Nessa parada que a gente mexe com a internet, também tem os haters. Às vezes eu gravo um vídeo, um anúncio, e as pessoas escrevem lá, nossa, como você fala mal, parece que você é fanho, você é feio, você é isso, você é aquilo. E algumas vezes são meras observações, do tipo, as pessoas criticando a minha dicção. Então se uma pessoa vê que eu não tenho uma dicção muito boa e ela comenta aquilo, show de bola, a pessoa tem uma percepção mínima ali, porque realmente eu não tenho uma grande dicção. Agora, eventualmente as pessoas podem comentar alguma coisa. Ah, esse conteúdo poderia ter um embasamento X, você não pesquisou tal coisa, isso aqui está errado. E quando acontece isso, eu vou averiguar se existe alguma verdade naquilo que a pessoa está falando, e se existir alguma verdade naquilo, eu procuro mudar. E quanto menos eu me estresso com a opinião de outras pessoas, quanto menos eu levo em consideração o que outras pessoas pensam sobre mim, mais livre eu fico para aceitar o meu destino. Porque você não tem como controlar o que as pessoas acham sobre você e a maneira a qual as pessoas vão expressar uma crítica a você. Então, se você
se abalar muito com isso, você está dando o poder do seu bem-estar para qualquer pessoa que está em qualquer lugar, vendo qualquer coisa que você fizer na internet, ir lá e comentar e fazer você se sentir mal. Na real, a nossa psique, ela não é preparada para a gente receber um número tão grande ou de críticas ou de elogios na internet. Isso não é uma coisa que a biologia do ser humano está preparada e no final das contas acaba que muitas vezes faz muito mal. Então você se preparar através do estoicismo para você ter esse nível de aceitação, com certeza vai fazer com que o seu trabalho cresça mais, porque você não vai parar de trabalhar por causa das críticas das outras pessoas e da opinião delas sobre você. Tem uma passagem nas Meditações do Marco Aurélio que eu gosto muito. Eu vou ler aqui para você e tem tudo a ver com isso. Nessa parte, o Marco Aurélio recebe uma dura crítica do Cássio Severus. E o que ele faz? Ele não rebate e não critica de volta. Olha o que ele diz. Eu ouvi com paciência e deixei Cássio livre para expressar sua opinião. Eu não o contradisse, nem o critiquei de volta. E eu não me deixei afetar pelas suas palavras, porque eu sabia que, como um ser humano, ele estava sujeito a erros e equívocos. Em vez disso, eu olhei para dentro de mim mesmo e examinei a verdade do que ele estava dizendo, para ver se havia algo em minhas ações que eu poderia mudar para melhorar. Ou seja, até o Marco Aurélio, que era o imperador de Roma, a pessoa mais poderosa do mundo, tinha que saber lidar com as críticas e encontrar um jeito de tratar aquilo com resignação e aceitação. E isso vai fazer muito bem para você, com certeza. E se você nunca ouviu falar do Marco Aurélio, ele foi um dos 3 grandes pensadores estoicos, ali junto com o Sêneca e junto com o Epíteto. Deixa aqui nos comentários qual foi o princípio estoico que você acha que você pode aplicar agora e como você vai fazer isso. Eu aproveito e recomendo para você a leitura das Meditações do Marco Aurélio. Tamo junto!